Pode ser, irmãos. Tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal. E um assunto muito importante. Eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção nesse assunto. Pegue a sua Bíblia, se você puder, pause o vídeo aí, consulte, né, aquilo que eu vou estar falando, para que nós possamos entender, né, essa mensagem que eu quero trazer para vocês. O título desse vídeo é O Falso Evangelho e a Tentação de Jesus no Deserto. Olha que interessante. Às vezes, pode até ser que nós, né, já tenhamos lido ali a tentação de Jesus no deserto após ser batizado, mas a gente de repente não, né, percebeu detalhes importantes que tem ali. Eu quero trazer para você nessa noite justamente esses detalhes, né? Então, o falso evangelho, paralelo e a tentação de Jesus no deserto. Parece que são coisas distintas, mas não são. Então vamos lá. Infelizmente, nossa atualidade, o evangelho tem sido adulterado. De alguns anos, 15, 20 anos para cá, a gente percebeu que houve uma alteração. Algumas coisas para mais foram inseridas devagar, lentamente, como eu falei, desses 20 anos para cá, até que nesse momento muitos de nós estamos passando a absorver esse evangelho achando que é o mesmo da época dos apóstolos, né? E na verdade não é. Eu quero chamar sua atenção aqui. O que mais tem afetado a igreja atual é o evangelho da prosperidade. Olha que interessante. O evangelho da prosperidade. Interessante que a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. O evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nele crê. Nele o que? Crê no evangelho. Partindo de um princípio que a mensagem do evangelho, a mensagem que o apóstolo Paulo levava, que Jesus levou, que os apóstolos levaram após Jesus, o teor do evangelho fácil de se entender é o quê? Lá no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. De lá para cá, esse pecado passou para nós, porque foi o pecado original, o pecado que originou, né? A desobediência ali deles originou o pecado. E todos os seres humanos agora nascem pecadores. Então o evangelho é o quê? É dizer para o pecador que no jardim do Éden houve um pecado, ali nasceu o pecado original, nós nascemos pecadores, aquele pecado de Adão e Eva está sobre nós, nós seremos julgados por este pecado e além disso todos os nossos pecados que nós cometemos diariamente. Porém, que o evangelho quer dizer boas novas, porém, Jesus, né? Ele veio e morreu na cruz do Calvário. Porque antes disso, quando Moisés tira o povo ali do Egito, Deus manda que Moisés crie o tabernáculo. E esse tabernáculo simbolizava o quê? Era um local onde Deus estava. E Deus estava para perdoar os pecados do povo. Você vê em Levítico capítulo 1, versículo 40, Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 4 em diante, você percebe tudo isso. Né? Falando ali sobre como tinha que ser feito esse sacrifício. No 1 e no 4 começa assim, todos os pecados e os sacrifícios tinham que ser feitos. Então, ano após ano, ali o povo vinha, os pecadores, colocavam as mãos ali, o sacerdote pegava a mão do pecador, colocava sobre a cabeça do animal, Deus simbolicamente passava o pecado do pecador para o animal, o sacerdote, que tinha que antes sacrificar por ele mesmo, que ele era um pecador também, o sacerdote matava esse animal, espargia-lhe o sangue e queimava aquilo ali, e aquele cheiro, aquela fumaça subia como um cheiro agradável a Deus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Aí o sacerdote entrava ali
naquele tabernáculo, na presença de Deus, que ele simbolizava a presença de Deus, e ele entregava esse sacrifício. Olha, o fulano pecou, né? Ele trouxe a oferta pelo pecado dele e foi feito o sacrifício. Agora, voltando para Jesus, vamos fechar o que o Evangelho tem a ver. Isso era uma sombra, a sombra do que iria acontecer. Ali no tabernáculo, Deus estava falando já, olha o que vai acontecer, eu vou trazer meu filho, ele vai ser o sumo sacerdote, e ele vai se entregar como cordeiro vivo. Então Jesus, como sumo sacerdote sem pecado nenhum, porque nasceu separado do pecado, ele pôde diante de Deus, ali na cruz do Calvário, oferecer um sacrifício único eterno. Ali Deus coloca a mão de todos nós sobre a cabeça de Jesus, simbolicamente falando, e ele passa os pecados da humanidade sobre a vida de Jesus. E Jesus morre ali na cruz do Calvário, e ali aquela morte de Jesus paga todos os pecados da humanidade inteira, de quando foi fundado o mundo até quando o mundo terminar. Então esse é o Evangelho. Então, como nós falamos Evangelho da prosperidade, fica estranho. Na verdade, a prosperidade não tem nada a ver com o Evangelho. Essa palavra prosperidade, o que ela significa, não tem nada a ver com o Evangelho. Já começa por aí. Mas nós podemos falar, né, sobre a teologia, que aí fica mais bonito, né, que o pessoal gosta de falar. Teologia da prosperidade. Então vamos lá. Mais uma vez, a palavra teologia não tem nenhuma conexão com prosperidade. Teologia da prosperidade. Isso não tem conexão, não tem ligação. Até porque a palavra teologia, vamos ver aqui o que ela significa. Teologia, ciência ou estudo, olha só, que se ocupa de Deus. Isso é teologia. De sua natureza, ou seja, natureza de Deus, e seus atributos, os atributos de Deus, onisciência, onipresença, né, onipotência, e de suas relações com o homem e com o universo. Ele como criador do universo e a sua relação com o homem. Jardim do Éden, ele vinha, conversava conosco. Quando Adão e Eva pecam ali, ele já provê já que Jesus iria vir. Então essa é a relação com o homem. O homem pecou e a sua relação é que ele iria salvar, e ele salvou o ser humano, caindo ali sobre Jesus nossos pecados, nossos delitos. Isaías 53 diz sobre isso. Deixa bem claro isso daí. Então, na verdade, essa teologia, que quer dizer é o estudo de Deus, seus atributos, etc., tem nada a ver com prosperidade. Até porque em nenhum momento Deus ele junta uma coisa com a outra. Na Bíblia inteira, Deus rechaça o amor ao dinheiro. Na Bíblia inteira, Deus ignora a prosperidade, né? É claro, qual a prosperidade? Aquela que é desenfreada, aquela que desenvolve no ser humano uma ganância. Porque Deus sabe que isso é tudo levar ao homem à ruína. Entendeu? Então eu quero trazer algumas palavras aqui para que você entenda que a teologia não tem nada a ver com prosperidade. Muito menos o evangelho da prosperidade. Isso não existe. Toma posse, determina, né? Profetiza. Isso não existe. Isso não tem base bíblica nenhuma. Vou tomar posse do quê? Vou profetizar o quê? O que eu vou determinar? Eu determinar para Deus? O que eu vou determinar para Deus? Quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Então eu quero que você, se puder, pegue sua Bíblia e venha comigo aqui. 1 Timóteo. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Aqui, o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Escreveu uma carta e mandou para Timóteo. Porque com certeza isso que ele falou estava acontecendo lá onde Timóteo estava pastoreando. Olha só que interessante. Porque Timóteo tinha falado com ele já. E aí Paulo dá a resposta. Olha que interessante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, deixarão, abandonarão alguns a fé, né? Mas o Espírito, que Espírito? Espírito Santo de Deus. Vamos começar de novo aqui. Mas o Espírito Santo de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, já naquela época já estava assim. Olha que interessante.
que nos últimos tempos apostatarão, deixarão, abandonarão alguns a fé. Fé no quê? Fé no Evangelho. Fé na obra de Cristo na cruz do Calvário ao nosso favor. Continuando. Alguns, olha que interessante. Esses alguns dando ouvido a espíritos enganadores. Olha que interessante. Quem são esses espíritos enganadores? São demônios. Não tem outro. Espírito enganador é o demônio, é o diabo. Entendeu? Esses são os espíritos enganadores. Desde o princípio, a arma do diabo é a mesma e não mudou. Nós cansamos de ver na Bíblia a mesma arma. Lá em Gênesis o diabo chega e tenta distorcer o que Deus tinha falado. E no final ainda consegue enganar Eva. Olha que interessante. E aqui não é diferente. O diabo usa homens para distorcer aquilo que está escrito. Então vamos continuar aqui para você entender. Então esses que deixarão a fé, apostatarão da fé, eles darão ouvidos a espíritos enganadores, são demônios, e a doutrinas, ensinos, olha só, e a doutrinas, e a ensinos de demônios. Olha aqui, Paulo está sendo bem claro aqui. Alguns deixarão a fé genuína, o ensinamento, o evangelho, e darão ouvidos a espíritos enganadores, que são demônios, e a doutrinas e a ensinos de demônios. Ensinos de demônios, olha que interessante. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pessoas que acreditam naquilo foram cegadas, estão cegas pelo diabo. Esses espíritos enganadores deixaram eles cegos e eles acreditam piamente nisso. Nesses ensinos que vêm dos demônios na mente deles. Olha que interessante. E vamos lá, vamos continuar aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2 nós lemos. Porém, Paulo volta a escrever a Timóteo, a sua segunda carta, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, e Paulo novamente toca nesse assunto. Olha que interessante. Paulo falando, conjuro-te, né? Ele está dizendo o quê? Timóteo, vai prega essa palavra, estou pedindo, né? Prega isso. Conjuro-te, Timóteo, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, pregue o evangelho verdadeiro, instes a tempo e fora de tempo, porque redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, e ensino bíblico. Olha só, porque virá tempo, Paulo profetizando naquela época e já chegou a nós também o mesmo fato. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, aquele povo não iria suportar a sã doutrina, como hoje também existe pessoas que não suportam entender e pôr na cabeça que o evangelho é para a salvação, não é para benfeitoria, não é para emprego, não é para riqueza material, financeira, lucros exorbitantes. Olha só. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, o são ensino, o ensino correto do Evangelho, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira ali nos ouvidos, desejo de ouvir uma coisa agradável, né? Amontoarão para si doutores. Olha o perigo aqui. Esses tais irão atrás de doutores. Olha que interessante, doutores. Conforme as suas próprias concupiscências. Doutores, conforme os próprios desejos dos seus corações. Eu quero ouvir que eu vou ficar rico, então eu vou procurar algum doutor. Esse doutor é algum pastor, é algum apóstolo, é algum mestre, é uma estação de rádio, né? É um programa gospel na TV, que vai falar que eu vou ficar rico, porque eu quero ficar rico. Olha que interessante, né?
E continuando aqui, olha aqui, peraí que tem mais ainda. E desviarão os ouvidos da verdade, do evangelho. Essas pessoas desviarão os ouvidos da verdade, ou seja, do evangelho, que tem palavra de salvação, voltando os ouvidos às fábulas, às historinhas, né? Ah, pega o carro que você vendeu, pega o dinheiro e deposita no altar aqui, que aí Deus vai ser obrigado a te dar 2 carros. Vamos ouvir uma fábula, uma história. É legal, uma história, né? Olha, compra essa correntinha, põe no braço aqui, né? Dá uma oferta de R$1.000. Deus vai te dar em dobro. Né? Investe na obra de Deus, né? Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar a obra de Deus. É diferente. A obra de Deus, quando você ajuda, você não espera o retorno. O retorno ele vem sim da igreja, porque a igreja foi levantada para isso. Mas o retorno não é milhões. O retorno é diferente, né? E continuando aqui. E Paulo orienta Timóteo, mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, porque o evangelho envolve aflição, não é só alegria, não é só risada, é tristeza, é choro e é lágrima, né? Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo falando aqui para Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 4, versículo 1 ao 5, olha que interessante. E tem mais um texto aqui, pega com a gente aí, pega a sua Bíblia, vamos confirmar aqui. Mateus, livro de Mateus, Jesus falando aqui. Olha só, acautelai-vos, porém, fique atento, fique esperto. Jesus falando aos seus apóstolos e aos discípulos que estavam ali, acautelai-vos, ficais atentos, porém, dos falsos profetas. Olha que interessante. Que vêm até vós, vestidos como ovelhas, ou seja, a ovelha é um servo de Deus, porque o bode não é. O bode espernia, o bode não aceita a verdade. A ovelha não, ela é mansa, ela é calma. Então a ovelha aqui, ela é comparada ao povo de Deus. Olha só, que vem até vós, até o povo de Deus, vestidos de ovelhas, manso, lã branca, bonita, é de Deus, ou esse pastor é de Deus, esse apóstolo é de Deus, ou que bênção, né? Mas, Jesus falando aqui, orientando a gente, alertando, mas interiormente, dentro dessas ovelhas, são lobos devoradores. Por que que Jesus aqui comparou, né, esses falsos pastores, os falsos profetas, apóstolos, com lobos devoradores? Porque o lobo vem, ele devora, ele arrebenta, ele come a carne, come o sangue, chupa os ossos, não sobra nada. E é o que esses caras fazem. Coloca isso no altar, olha a fogueira aqui, deposita um envelope ali, olha mais uma ajuda aqui, olha uma mezuzá ali, né, um envelope do Gideão. Opa, não posso falar essas coisas. Você está me entendendo? Olha só que interessante. E Jesus fala aqui, ó, por seus frutos, por seus ensinos, por seu testemunho, os conhecereis. Frutos, fruto. Ué, fruto. De repente o cara é um ganancioso, né? O cara anda de carro importado. Olha o fruto do cara. Você é um servo do Senhor? O cara mora em mansão. O cara tem vários negócios, né? Come bem, vive bem. Viaja o mundo inteiro. Com dinheiro de quem? Com dinheiro das ovelhas aqui. Eles são os lobos. E o lobo devora, estraçalha, come a carne, come tudo. De quem? Do povo de Deus. Olha aqui. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 16. Jesus falando. Acautelai-vos, ficai atentos para esse tipo de gente. E são líderes, não são membros aqui que Jesus está falando. Olha mais uma palavra aqui. Paulo falando em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 13 ao 15. Olha que interessante que Paulo fala aqui. Porque estes tais, novamente Paulo falando, afirmando aqui, né, depois de Jesus,
Pois tais falsos apóstolos, olha só, pastor, presbítero, apóstolo, evangelista, vamos colocar tudo num saco só. Paulo falando, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, olha só, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha que interessante, né? Bem bonitão, fala de Jesus, não, eu sirvo a Jesus também. Olha que interessante, né? Não é muito, pois, que os seus ministros, olha só o que Paulo está falando, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Ministros de quem? Do diabo. Não é muito, pois, que os seus ministros do diabo, né, de Satanás, olha só, se transfigurem em ministros de justiça. Vamos ler de novo para você entender. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, não é de se maravilhar, Paulo está falando. Porque o próprio Satanás, olha só, se transfigura em anjo de luz, se disfarça em anjo de luz, o próprio Satanás. E não é muito, pois, que os seus ministros de quem? De Satanás. Olha só o texto falando aqui, né? Se transfigurem em ministros de justiça. Olha só. O fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, 13 ao 15. Olha só que interessante. O que esse evangelho da prosperidade, né, o que ele traz para nós? Qual que é o objetivo? Para nós não é nenhum. Para nós é, como a gente acabou de ler aqui, é ser sugado pelos lobos devoradores que são eles, né? Olha que interessante. É a famosa frase, né? Às vezes eu ligo o rádio, começo a procurar algum programa gospel e eu me deparo com cada coisa terrível. Às vezes televisão, mesma coisa, programa gospel, começo a ouvir ali só Deus na causa, só promessas, né? Deposita no altar, faz um voto, olha a fogueira aí, né? Olha aí o colarzinho, olha aí o mesmo não sei o que lá, né? Mesmo usar, olha ali um amuleto, olha que interessante, né? Olha o envelope, né? Faz uma, como que é? Faz uma, não é promessa para Deus, faz um desafio para Deus. Engraçado, né? E o que esse evangelho ele promete? Que se você, vamos pegar o que está mais na moda aí, né? Se você pegar, vamos supor, você estava no trabalho e de repente mandaram você embora, foi o que eu ouvi esses dias na rádio desse cidadão, e o camarada falou, não, estava no emprego aí, estava beleza, ganhando muito bem, né, tal, mas de repente mandaram embora. De repente até por conta desse Covid-19. O que aconteceu? Ele pegou o dinheiro que ele tinha da rescisão, né, e ele falando que ele tinha um projeto já na internet, ele vendia algumas coisas pela internet, ele ganhava em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. E ele queria abrir uma loja física, porém, ele falou, poxa, né, vai ficar muito caro, não sei. Aí com esse dinheiro que ele pegou da rescisão, ele pagou algumas contas. E ele decidiu não abrir a loja física. Ele pegou o que ele pegou da rescisão dele, todo o valor, e ele depositou no altar. Olha só, ele falando isso na rádio, no programa desse cidadão que eu te falei, que prega a teologia da prosperidade. E ele falando, depositei, bispo, no altar, uma rescisão, mais de 8 anos, era um bom dinheiro, né? Aí ele falando que passou um mês de 1.500, 1.000 a 1.500, ele teve uma venda no site de R$ 150 mil. Olha que interessante. Passando-se mais um tempo, né, ele pegou esses 1.500, esses R$ 150 mil, ele depositou mais um valor no altar, fez mais ali um voto com Deus. Passou-se mais um mês e ele, na cabeça, ele falando, eu coloquei na cabeça, bispo, porque eu queria ter um retorno de 300 mil. E aí ele falou que ele teve um retorno de R$ 400 mil. Olha que interessante. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Como já te falei no início desse vídeo, o evangelho é para a salvação. Esse negócio de dar dinheiro, campanha, esse negócio de sacrifício no altar, isso não existe. Isso é
Isso é mentira. E eu quero te mostrar aqui. De repente você fala, não, irmão, o irmão não acredita dessa forma, tal, né? O pessoal lá acredita e eu quero te provar na Bíblia que isso é mentira. Esses tais são esses lobos que estão acabando com o sangue do povo. Entendeu? Acompanhe comigo aqui. Olha só, o amor ao dinheiro é o que esses lobos estão desesperados pelo dinheiro do povo. E eles começam a prometer um monte de coisa. Com esse altar, com esse sacrifício, com envelope. Faz um desafio para Deus. Acompanha comigo esse texto, tá? Na sua Bíblia. Eu vou até te falar onde é que tá para você abrir aí. Pausa o vídeo. 1 Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo novamente. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 a 11. Olha o que Paulo está falando. Ali, Timóteo, o local que Timóteo pastoreava, estava difícil nessa situação. Estava complicando. Então olha o que Paulo fala aqui. Se alguém ensina outra doutrina e não a de Cristo, e não o evangelho verdadeiro, e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinos, né? E com a doutrina que é segundo a piedade ou o amor, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Olha só que interessante isso aqui. Das quais nascem, olha as obras da carne aparecendo aqui, invejas, porfias, blasfêmias, né? Ruins suspeitas, olha só, perversas contendas, de homens corruptos de entendimento, corrompidos, sem entendimento, olha só. E privados da verdade, eles não têm a verdade que é a palavra de Deus. Cuidando que o amor ou a piedade seja causa de grande ganho, olha só, seja causa de ganho. Aqui, olha o que nós somos orientados a fazer. Aparta-te dos tais, foge, né? Fica longe. Mas é grande ganho e a piedade com contentamento. Olha só, olha outro versículo aqui. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto está, é que nada podemos levar dele. Olha só. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Importante essa palavra, hein? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, desejos do coração, né? Desenfreados, loucos, nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro, olha aqui o final que está falando aqui, que Paulo está falando na 1 Timóteo aqui, a primeira carta de Timóteo, olha só. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Por quê, né, meu? Oferta ali no altar, oferta no altar, oferta no altar, e a promessa não vem, ele acaba se desviando. Acredita que Deus não deu, Deus prometeu e não deu, isso não é verdade, né? Porque é o homem que promete, ele não é Deus. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, olha só, importante. Mas tu, homem de Deus, nós, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé no evangelho verdadeiro, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 11. Olha que importantíssimo isso daqui. Mais uma palavra. João, capítulo 6, versículo 25 a 27. Então ali após a multiplicação dos pães, Jesus, né, e dos peixes, alimentou aquele povo e ele desceu, né, continuou o seu caminho. E aquelas pessoas que foram alimentadas ali, né, estavam sendo curadas, acordaram, viram que o Senhor não estava lá e foram atrás dele. Olha aqui o que Jesus fala quando eles acham Jesus e questionam onde ele estava porque ele tinha deixado eles. Olha só que interessante. João capítulo 6, versículo 25 a 27. E achando-o, essa multidão, no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, quando chegaste aqui?
Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, vocês estão atrás de mim, não pelos sinais que vistes, não porque eu curei, porque eu multipliquei o pão, né? Porque eu fiz maravilhas, pelo meu ensino, né? Por eu revelar o Evangelho, que eu sou o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. Olha só. Não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha só. E ele continua falando aqui, Jesus, hein? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha só, né? A qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Olha que interessante, né? Jesus deixa claro aqui que a gente não pode ficar atrás de bênçãos materiais, né? Perigoso, muito perigoso isso. Não devemos trabalhar por isso. Mais uma palavra aqui, que eu quero chamar sua atenção. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 22, né? E vemos aqui Jesus novamente falando, né, sobre o amor ao dinheiro, sobre ganância, né, sobre o nosso coração estar preso a bens materiais. Olha o que Jesus fala aqui. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 22. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, do amor ao dinheiro, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui, na sua posição, no seu dinheiro, na sua fama, no seu poder diante da sociedade. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem, a riqueza, os bens de um homem rico, tinha produzido com abundância, produziu muito, né? Ali as fazendas desse jovem rico aqui, desse rico. E arrazoava entre ele e entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros na terra, fama, poder, né? Casas, carros, influência. Olha só. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos, preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 22. Vamos pensar nisso? Realmente isso é muito importante, hein? Irmãos, como esse estudo, né, o título é O Falso Evangelho e a Tentação de Jesus no Deserto, agora nós vamos entrar justamente, depois de todos esses textos lidos, né, todas essas palavras completando aquilo que Deus tem para nossas vidas, né, aquilo que Ele veio fazer, eu quero ler um texto muito importante que não foi deixado ao acaso. Às vezes nós lemos ali a tentação de Jesus e nós não meditamos ali, não nos alimentamos, não procuramos ali, né, detalhes importantíssimos. E esses detalhes, às vezes, como eu falei para você no início, de repente você não liga isso ao falso evangelho, mas ele está aqui. Jesus nos deixou este relato. Ele subiu ali no deserto justamente para nos dar um relato, para nos mostrar aquilo que o diabo oferece, aquilo que ele quer. Qual que é o desejo de nos enganar? Então acompanhe comigo. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Olha que interessante, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ou seja, um homem de Deus, separado, está dizendo para nós hoje, né? Cheio da vontade de obedecer a Deus, da graça de Deus. Olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, depois de ser batizado, e foi levado pelo Espírito Santo. Levou Jesus ali ao deserto, né? E o deserto é um local o quê? De provas, né? Tudo que
Jesus dá um exemplo, Paulo, não é de graça. Né? Esse deserto tem um contexto, a gente passa correndo ali, não entende nada, mas o deserto ele foi colocado para você entender que o deserto é um local de provas, local que você vai passar fome, vai ter sede, solidão, né? Dúvida se você vai sair dali ou não, tem frio, é calor de dia e frio à noite, né? Abandono, você está sozinho, perigo, tantos animais ali, né? Que podem na madrugada te pegar, te comer ali, né? Acabar com a sua vida. Então, Jesus foi levado ao deserto, olha só, para esse local de prova, de luta. Né? Olha que interessante, isso aqui é profundo, a gente tem que entender isso. Olha só. E 40 dias foi tentado pelo diabo. O diabo estava ali tentando ele durante 40 dias. E naqueles dias que ele foi tentado, né? E naqueles dias não comeu coisa alguma. Ele estava de jejum e oração, né? Ligado ali, grudado ali, buscando a Deus realmente, né? Olha só. E terminados os 40 dias, teve fome. Olha que interessante. Quando a Bíblia diz que ele teve fome, deu parecer, né? O diabo percebeu que ele estava com fome, aí o diabo chega. Olha só que interessante. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus. O diabo sempre vai te afrontar, né? Você é filho de Deus? Não, você não pode passar por isso. Você é filho de Deus? Não, não é assim que funciona. Você é o melhor dessa terra. Não, essa enfermidade, não, está amarrado, está repreendido. Não, você é filho de Deus. Então o diabo sempre vai tentar jogar a nossa fé, que se eu sou filho de Deus, eu não posso passar por uma situação difícil, eu não posso ter uma enfermidade, né? Não pode acontecer um acidente na minha vida, ou eu sou filho de Deus. Então vamos entender aqui a situação, como o diabo é astuto. Então ele chega e disse o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que está no chão aqui, se transforma em pão. Olha só. Quer dizer, esse cara está com fome. Então, manda essa pedra transformar em pão. Sabe por quê? Ele quis dizer para Jesus: porque os filhos de Deus não podem ter fome, né? Não pode ter às vezes só um arroz e feijão em casa. O filho de Deus não pode comer um ovo, não é mesmo? O filho de Deus de repente não pode ter só um sapato, ter só uma calça, né? O filho de Deus tem que comer o melhor dessa terra. É o que o diabo está falando aqui, eu não estou falando. Olha que interessante isso daqui, né? Então, quer dizer, o filho de Deus não pode ter necessidade. Interessante, né? Às vezes eu ligo a televisão, estou vendo um programa gospel lá, meio estranho, de uma empresa, né? Porque igreja eu não posso chamar, mas é uma empresa. Ou ligo o rádio também, várias empresas ali, empresas gospel, falando justamente isso. Eu começo a falar: caramba, já ouvi isso. Alguém já falou para Jesus isso, que o Filho de Deus não pode passar por necessidade financeira, alimento ali, uma calça só, né, umas lutas financeirinhas ali, né, que às vezes é nós mesmos que arrumamos, é claro, essa luta não é Deus. Às vezes não, somos nós que arrumamos realmente, estoura o cheque, né, me empresta para dinheiro para lá para cá, depois tem como pagar e Deus é culpado. Olha só que interessante. Eu fico ouvindo a rádio e a empresa gospel lá falando isso, olha que interessante. E aí continuamos aqui, olha só. E Jesus lhe respondeu, né? Olha só. Porque tudo que o diabo ele fala a mentira para vocês, tem que responder na verdade. Olha, você está distorcendo a palavra. Mas na palavra está escrito, olha aqui, dizendo: Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só que interessante, né? A nossa fé não está baseada no que nós temos para comer. Ah, hoje não tem para comer, acabou minha fé. Não. Nossa, não tenho só tenho arroz para comer. Não, acabou minha fé. Deus não me ama, Deus não... Isso é um absurdo, né? Um absurdo, é o que ele está falando aqui. Certo? Eu não vivo pelo que eu como, pelo que eu tenho, pelo que eu consegui, não. Eu sei que no céu eu vou ter muito mais. Isso não importa, né? Continuando, e o diabo levando-o. O diabo pega Jesus e leva ele a um alto monte. Olha só, um monte muito alto. E mostrou-lhe, num momento de tempo, bem rápido, todos os reinos do mundo. Olha só, a astúcia do diabo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, olha só, poder, e a sua glória, porque a mim me foi entregue,
né? O diabo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, o diabo está aí para acabar com o mundo, né? Porque me foi entregue, dou a quem eu quero. Ou seja, o que o diabo ofereceu a Jesus ali? Fama, poder, bens materiais, carro, casa, dinheiro, glória, influência, viagem, as melhores roupas, carro importado, relógio de 5 mil, celular de 10 mil. E aí nessas empresas gospel que eu vejo na TV e na rádio é a mesma coisa. Você é filho de Deus? Não, você tem que ter um carro melhor. Você tem que viver bem. O quê? Você não viaja para os Estados Unidos, para a Europa, não. Você é filho de Deus. Filho de Deus não tem necessidade. Nossa, você só tem sapato? Não, você tem que ter uns 30 pares de sapato. As melhores roupas. Você tem que ser um deputado, um vereador, um senador. Você tem que ter uma posição de poder, de influência. Você tem que ser abaixo do presidente tem que ser você. Você tem que ter o poder porque você é filho de Deus. Olha só o que essas empresas gospel estão oferecendo. Quem será que está por trás da boca deles falando isso? Uma coisa para se pensar, né? Olha que interessante. E vamos continuar aqui. Olha só. O diabo continua falando, né? Tudo isso eu vou te dar, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí, olha aqui o que Jesus fala. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Não adorará o dinheiro, não adorará as posições sociais, né? Não adorará o poder. E tem gente que está entrando por um caminho totalmente errado. E aí, para finalizar, o diabo novamente pega Jesus, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Colocou Jesus ali sobre um pináculo, um local muito alto. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. De novo, né? Vamos jogar Jesus no checkmate. Ó. Você é filho de Deus, hein? Você tem que ter o melhor, tem que comer o melhor. E lança-te daqui abaixo. Olha só. Se tu és o Filho de Deus, coloquei num local muito alto, falando, pula daqui, meu, pula. Por quê? Porque está escrito, mandará aos teus anjos, o diabo citando a Bíblia, só que deturpando. Olha que entendimento, que interessante, né? Colocando entendimento dele. Né? O diabo gosta de enganar a gente, pegando um texto e textos isolados, versículos isolados e colocando a sua interpretação. Então olha o que o diabo falou aqui. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, dará ordem, né? Acerca de ti. Que te guardem e que te tenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha só, a terceira situação aqui, que nesses programas gospel eu estou cansado de ouvir. Programas, né? Empresas gospel e essas rádios também que são empresas gospel, estão cansadas de falar e eu estou ali ouvindo. Os filhos de Deus, o que quis dizer aqui? Não pode sofrer um acidente, não pode ter uma doença, não pode ter uma pressão alta, uma diabetes, né? Não pode sofrer um acidente, não pode ser atropelado de repente, uma bala perdida, né? Não pode cair. Os filhos de Deus não podem. Olha só que interessante, olha o que o diabo falou aqui. Eu vou resumir aqui. Ó, Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Olha o que o diabo ofereceu para Jesus. Primeiro foi o alimento. Olha, o filho de Deus não pode ter falta de nada, nem alimento, nem vestimento. Você tem que estar suprido nessa área. Segunda coisa que o diabo ofereceu. Meu, se você me adorar, tá vendo esses reinos aí, o poder, a glória deles, o dinheiro, a fama, eu vou te dar. Então o filho de Deus, segundo o diabo, tem que ter fama, tem que ter poder, carros importados, mansões, bens, casa na praia, sítios, poder, dinheiro, influência. Segunda coisa que o diabo ofereceu para Jesus. E a terceira coisa que filho de Deus não pode ficar doente. O que? Uma dor no pé? Não, não pode. O que? Diabetes? Não. Vamos fazer uma campanha aí de derrubar a muralha e essa muralha da diabetes vai cair. Esquecendo que o nosso corpo está sujeito, né? Nós vamos morrer. Tem que morrer de alguma coisa, o corpo vai envelhecer. Então eu quero chamar a sua atenção. O diabo ofereceu 3 coisas. Alimento, né? E aquilo que está junto.
ali o poder, né? Fama, dinheiro e tudo mais, e curas maravilhosas, livramentos. Aí eu te pergunto, se você ligar a sua televisão e colocar numa empresa gospel lá, né? Dizendo que tá pregando o evangelho. Ou uma rádio que tem uma empresa gospel também, aqui na igreja, também pregando o evangelho dele. O que ele vai te oferecer? Justamente o que está aqui, meu irmão. Então, na verdade, o diabo ele continua falando. Ah, mas lá é a igreja. A Bíblia diz, pelos frutos vos conhecereis, meu irmão. O que o diabo ofereceu aqui, eu continuo ouvindo por aí. Essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade e confissão positiva, toma posse, determina, profetiza. O que elas estão fazendo? Elas estão oferecendo o que o diabo ofereceu aqui. Por isso esse relato ficou. Jesus é tão maravilhoso que ele não precisava ter ido para o deserto para ser tentado. Jesus nunca iria cair no laço do diabo, mas o que ele quis deixar para nós, olha meu, quando vocês estiverem na dificuldade, estiverem na luta aí, né? Todas as áreas, ele mostrou aqui na área financeira, um alimento, de repente, né, não tem carro para andar, de repente uma roupa, de repente não tem uma roupa, não tem duas, tem um sapato só, ou de repente você sofre uma queda, né, de repente a pressão alta aí. O que está dizendo aqui? Meu, não esquenta a cabeça com isso. Entendeu? Isso é inerente. Aquele que serve a Deus vai sofrer. O que serve o Senhor vai ter provações. Nós somos provados, né? A Bíblia diz, somos provados. Só que quem oferece tudo isso, que eu acabei de falar para você aqui, e esse texto Jesus deixou para nos mostrar que iriam tentar nos oferecer esse monte de coisa, é o diabo que oferece. Entendeu? Então tem pessoas aí que estão falando a mesma coisa que o diabo falou. E que a gente venha ficar esperto. Não dá ouvido para essas besteiras aí. Entendeu? Abre o seu olho, oferta no altar, entendeu? Faz um desafio com Deus. Não tem o quê? Se o seu carro está velho, faz um desafio com Deus aqui. Entrega uma oferta de amor no altar, na sarça ardente, né? Pega um envelope do desafio, amuleto daqui, amuleto de lá. Irmãos, não é tempo de nós sermos mais crianças, né, no Evangelho. É tempo de nós acordarmos, nos livrarmos dessas heresias, né? Essas empresas, mega empresas, que como nós lemos no início, Jesus falando, né, são lobos disfarçados de ovelha, querendo matar as ovelhas que é o povo de Deus, para comer a sua carne, beber o seu sangue e roer os seus ossos. Tá certo? Então que nós venhamos acordar e fugir dessas coisas, porque o texto ficou bem claro e Jesus nos orientou, nos avisou, Paulo nos avisou, vários textos nós lemos aqui, ficou bem claro isso, tá bom? Então que você reflita sobre o que foi falado, deixe seus comentários aí, a gente vai responder, tá bom? E estamos aí, Deus abençoe vocês, fiquem na paz, valeu, até o próximo vídeo.